Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos, Senhor, em aprendendo as lições da tarde, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos ao trabalho, só não recebe salário, né? Não, Pois é. não tem salário não. Boa tarde para todos nós. Fazendo sequência, então, no nosso estudo de O Livro dos Espíritos, entra agora o assunto de preocupação, né, que fala sobre a preocupação com a morte. E a seguir a esse, vem as orientações, né, dos espíritos sobre a questão do suicídio, que, por sinal, aqui em Friburgo tem um índice altíssimo de suicídio. Não é muito divulgado, mas é um índice muito alto mesmo. Né? Todo lugar, o Brasil, se eu não me engano, ele está em 8º nessa questão. Eu vou rever nossas anotações aqui, as minhas também, sobre esse assunto. Parece que o campeão disso aí, eu fiquei surpresa, não sei se ainda é, porque quando eu fiz na época essa palestra eu vou rever esses dados, né, porque eu não sei se continua, era a Índia. Olha que coisa estranha, né? A Índia, que é um... Eles acreditam que vai nascer. Pois é, mas eles são tão religiosos, né? Eles têm a religião tão forte neles, mas é a Índia, que na época era campeã disso aí. E depois o Brasil estava em 8º, mas é um índice assim altíssimo no Brasil. E aqui na nossa cidade está uma coisa terrível. É um índice muito alto mesmo de suicídio na cidade. Bem, a gente está aqui para a gente aprender, para a gente receber esses conceitos do Espiritismo que nos ajudam em todos os momentos da nossa vida, porque quando a pessoa chega a um ponto, né, de querer sair desse mundo aqui, ela já perdeu todo o interesse por ele, né? E nem o instinto de conservação, que é tão forte, está ajudando. Então, a gente tem que se agarrar aí com os conceitos que a doutrina espírita nos informa, porque são conceitos que não são contrariados pela ciência. Kardec deixou muito forte essa questão da análise à luz da razão e disse que fé inabalável, somente aquela capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E deixou claro que qualquer coisa, né, que a gente encontre que não esteja de acordo com a ciência, fiquemos com ela, porque ela está provando coisas que na época da codificação não podia ser provada ainda, e não podia nem tão pouco ser abordada, embora os espíritos soubessem disso. Isso está na Gênese, essa recomendação. A Terezinha já fez um estudo muito bom sobre a Gênese, eu também já fiz alguma coisa aqui sobre a Gênese. Ela é hipotética, porque embora os espíritos tivessem esse conhecimento, não podia atropelar a ciência, né? E era em 1857. Então, muitas coisas ficaram, né, no campo da hipótese. Mas tudo que contém no Livro dos Espíritos, até agora não foi contestado pela ciência. O Livro dos Espíritos, ele é um resumo, né? Ele contém todos os conceitos do Pentateuco, que são os 5 livros da codificação. Foi dele que saíram os outros. Então, ele é um compêndio, ele é uma obra de arte. E dali, ele reúne 4 livros, e dali saíram os outros 4 da codificação. Obras póstumas não pertencem à codificação.
Porque Obras Póstumas foi escrito depois que Kardec morreu, tá aí o nome, Obras Póstumas. Foi escrito por outra pessoa, com um grupo que lançou mão das pesquisas de Kardec, de muita coisa que ele tinha guardado, muita coisa, né, que estava ali arquivado. Então, nem tudo, né, é verdadeiro, porque foi depois de Kardec. Então, a Obras Póstumas não pertence à codificação. Então, tudo que tem na codificação, a ciência não contradiz em momento nenhum. Mas não contém toda a verdade do universo. Né? Kardec deixou isso bem claro na Gênese. A codificação não contém toda a verdade do universo, mas tudo que tem é verdade universal. Então, nós não estamos estudando uma doutrina falsa que nos leve, né, que nos engane, que nos dê conceitos mirabolantes e fantásticos de jeito nenhum. Então, a gente tem a felicidade de ter contato com essa codificação, né, com esse trabalho grandioso que Kardec fez. E essa questão de hoje, a preocupação com a morte, ela é muito natural em todos nós. Não deveríamos ficar muito preocupados com ela, mas é natural que a gente se preocupe. O temor da morte também é natural, porque nos é dado o instinto de conservação para que a gente fique aqui. Se nós não tivéssemos um instinto de conservação tão forte, que nos faz temer a morte, que é uma das causas, que não é a principal, mas que nos faz temer a morte, que nos faz ficar preocupados com ela e cuidar de nós, né? Por mais que a gente não esteja muito satisfeita com essa vida que a gente tem, com esse momento, com esse planeta, que às vezes a gente fala, eu acho que eu estou no plano errado, acho que eu estou no planeta errado, eu não sou desse mundo. É assim, senão não tinha nascido aqui. Todo mundo que está aqui tinha que vir para cá. Nós não somos daqui, mas teríamos que passar por esse planeta, porque ele faz parte da nossa caminhada evolutiva, porque ele é um plano de provação e expiação. Então, é uma parada quase... A gente nunca gosta de generalizar, né? Então, a gente bota o quase aí, quase que obrigatória a todos os espíritos. Quando são criados por Deus, né? Esses espíritos vão fazendo a sua evolução, reencarnando nesses mundos primitivos, de provação e expiação, como a Terra é. Então, a Terra é passagem obrigatória para que os espíritos possam operar a sua evolução. Ela funciona como um purgatório. A Terra, ela é o purgatório. Porque purgatório, como a gente aprende quando é criança, céu, inferno, purgatório não é citado na Bíblia. Eu nunca achei. Se vocês encontrarem, me passem, porque eu nunca vi. Eu não li toda, mas eu tenho consultado, nunca vi. Tem céu e tem inferno, tem paraíso. Agora, purgatório eu nunca vi. O purgatório, ele foi criado pelo clérigo, pelos teólogos, ele foi criado para quê? Para abrandar aí a questão do inferno. Por quê? Quem vai para o inferno? É quem não foi perdoado. Foi condenado, vai para o inferno. Seria assim, não é mais, mas foi até muito tempo atrás. Muito pouco tempo atrás. Então, se o espírito, né, se a criatura pode ser condenada ao inferno, ao fogo eterno, essa criatura não foi perdoada. E quem não perdoou? Eu? Quem sou eu? E vocês também não. Quem não perdoou foi Deus, né? Porque condenou ao fogo do inferno. Só ele pode fazer isso. E como ele condenaria alguém, algum filho, se ele é absolutamente perfeito? Se ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a bondade suprema. Ele é o supremo bem e justiça. Como pode condenar alguém à eternidade de sofrimento? Como pode não perdoar aquele que nos ensina a perdoar? Perceberam que há uma incoerência muito grande. Como é que eles iam resolver essa questão?
né? Como é que os teólogos iam resolver isso? Não tinha como. Aí criou-se a ideia do purgatório, para quê? Para as almas se arrependerem, para elas não serem condenadas. Então, teoricamente, nenhuma alma vai para o inferno, porque Deus tem que perdoar. Mas Deus não pode perdoar assim, né? Do nada, né? Então, elas têm que ficar no purgatório. Esse purgatório vai fazer a purificação dessas almas pelo arrependimento delas e pela ação delas, para então elas merecerem o paraíso, para elas merecerem o céu. Então, nenhuma alma hoje, mesmo para eles, né, para os teólogos e para o clérigo, nenhuma vai cair no inferno. Não existe mais essa questão, não é mais ensinado isso segundo alguém que é, né, que é extremamente estudioso dos fundamentos da igreja, me falou que não tem mais essa questão de ser condenado ao inferno. Eu falei, vocês resolveram de uma forma que não explica bem, né? Então, a Terra, planos de provação e expiação, funciona como esse purgatório. As almas que nascem no plano de provação e expiação são almas devedoras. São almas que não merecem ainda o céu. Por quê? Porque nem caminharam o suficiente para se aprimorarem. Mas vêm errando, desde que foram criadas por Deus, simples e ignorantes, fazendo mau uso do livre-arbítrio, foram errando, foram, né, se comprometendo com Deus, com a lei divina. E aí elas precisam purgar, elas precisam resgatar, elas precisam se purificar. Então a Terra e todos os planos de provação e expiação funcionam como um purgatório, em que as almas nascem nesses mundos para resgatarem o seu passado delituoso, para se reajustarem emocionalmente com os seus semelhantes, que prejudicaram e exploraram, principalmente com o Criador, com o Pai. Então, não existe a possibilidade, pela doutrina espírita, de uma alma ser condenada eternamente para alguma coisa, seja lá o que ela tenha feito, por mais hediondo que tenha sido o seu crime. Porque o mais hediondo dos seres, o mais hediondo dos crimes foi praticado por quem? Por uma criatura. E essa criatura também é filha de Deus. Também. E ele, como é soberanamente justo e bom, jamais vai fazer discriminação, vai ter uma atitude discriminatória com os seus filhos. Ele ama a todos, o justo e o injusto, o santo e o criminoso. Ele é o Pai, ele é o Criador. E ele sabe que quando nos criou e nos entregou de presente, porque isso foi o grande presente, o livre-arbítrio, ele sabia que nós poderíamos nos perder. Temporariamente, porque para sempre jamais, que ele é o Pai, né? Então, isso é uma coisa tão lógica, né? É tão claro isso, é tão lógico que eu não sei como que as pessoas contestam essas coisas, né? Preferem acreditar em coisas que não fazem sentido com a soberania de amor do Pai, do Criador, né? Que tudo que existe é criação de Deus. Ele não criou o mal, mas o mal foi desenvolvido pelo ser que ele criou por conta do livre-arbítrio que ele ofereceu para que cada um operasse a sua evolução, seu aperfeiçoamento. Então Deus, inclusive essa questão do homem ter começado a usar mal o livre-arbítrio, no Velho Testamento tem lá uma revolta de Deus contra isso.
Tanto que ele pensou em acabar com todas as criaturas que ele criou por conta desse desenvolvimento do mal. Lembra a Arca de Noé? Foi isso. Ele queria inundar toda a terra e acabar com todas as criaturas. Por isso ele procurou uma pessoa, um filho, que ele considerava bom para recomeçar a humanidade. Aí pegou todos os animais. A história é uma metáfora que mostra muito bem que Deus não criou ninguém bom nem ruim. Ele criou todo mundo simples e ignorante e o homem que foi desenvolvendo o mal em si. Né? Então, é interessante essas metáforas, essas alegorias, né? Quer dizer, não, o dilúvio foi uma metáfora no sentido de destruição total da criação. Ele só aconteceu na época. Essa história, ela tem pouco tempo. Ela tem muito pouco tempo. O homem está na Terra há 250 milhões de anos. E o Adão e Eva têm pouco tempo. 7 mil, 10 mil anos na contagem deles. É alegoria. Esse dilúvio que eles se referem, ele aconteceu numa parte do planeta. Como acontece em inundações, né? A Terra já sofreu uma inundação tão grande que mudou o eixo dela. Tanto que a Austrália é um pedaço que ficou, porque o resto afundou, né? Então, aqui houve sim um dilúvio, mas não foi universal, não foi do universal planetário, foi numa parte, né? E nem se sabe se é esse a que a Escritura se refere, né? A gente nunca pode esquecer que as Escrituras sagradas foram escritas pelos homens, contadas. Aquilo tudo foi contado. Não foi escrito por Deus, aquilo ali foi escrito pelos homens. 30, 40 anos depois que o Cristo foi crucificado. Então, e outra coisa, foi traduzida mais de 800 vezes. Né? Em línguas, mais de 800 línguas, e muito mais vezes ela foi reproduzida. Então, claro que tem muito erro aí, né? Então, é muito a alegoria. Adão e Eva, eles simbolizam a perda do paraíso, né? A perda da inocência, a descoberta do livre-arbítrio ali, onde eles passaram como se eles tivessem sido criados, né? Simples e ignorantes, e depois eles, usando do livre-arbítrio, eles atribuíram a si mesmo o poder de escolha. Aí eles perderam aquela inocência, eles perderam aquele paraíso. É tudo metafórico, a Bíblia é altamente simbólica, ela é linda, é muito linda. Eu gosto muito de procurar, de ler e de pesquisar, porque ela é muito bonita, ela é muito simbólica. Agora, como nós estamos nesse mundo de provação e expiação, nós somos espíritos falidos e falíveis. Por isso que a gente se preocupa com a morte, que a gente tem medo dela. Um dos principais motivos do medo que a gente tem da morte não é do fenômeno morte em si, é do que vai acontecer. Porque a gente sabe que a gente está mais para Hitler do que para São Francisco de Assis. E na hora de prestar conta vai doer. Mas prestar conta a quem? A Deus? Não vamos nos iludir com isso. Deus nos conhece. Ninguém vai ter que prestar conta a Deus. Deus nos entregou o livre-arbítrio, vamos prestar conta à própria consciência. Ele sabe quem nós somos, ele sabe como somos. Ele sabe direitinho, ele sabe tudo, ele tem o poder de saber tudo, nós somos seus filhos. Assim como a gente conhece muito bem os filhos que a gente tem, a gente não quer que ninguém fale deles. Mas a gente sabe que muitas vezes aquilo que estão falando é verdade, a gente não quer ouvir, mas a gente sabe. A gente não é iludido. Não tem pai e mãe iludido com o filho. Todos eles conhecem muito bem as qualidades e os defeitos do seu filho, só não quer que ninguém fale. Mesmo porque ninguém tem esse direito, né? Ninguém tem o direito de se meter e de ficar julgando ninguém.
né? Então, mas a gente sabe. Então, como Deus não vai saber quem nós somos? O nível de evolução em que nós nos encontramos? Claro que sabe. Então, não é para Ele que a gente vai prestar conta. É para a nossa consciência. Porque depois que a gente deixa o corpo, depois que a gente parte desta, eu não digo para melhor, porque eu não sei se vai ficar melhor, desta para outra, né? Depois que a gente sai daqui, a gente não tem mais esse escudo, essa armadura para esconder as nossas mazelas. A gente não tem mais isso. A gente não vai poder mais dar esse risinho bonitinho, simpático, com ironia por trás, porque ele não tem mais essa armadura. Então aí nós nos mostramos como nós somos verdadeiramente, quando a gente perde esse corpo. Então nós sabemos disso. Por que a gente tem medo? Uma vez uma pessoa falou assim, mas eu não sei por que a gente tem medo da morte. Vocês não falam que a gente vai e volta, que a gente já morreu várias vezes? Eu falei, não, nós não morremos várias vezes, Deus me livre. Deus me livre, eu nunca morri. Ué, você nunca morreu? Eu falei, eu não. Eu sou Sueli, um espírito encarnado. Sou uma pessoa no mundo, né? Eu não sou somente um espírito aqui. Eu sou um espírito encarnado. Eu tenho um corpo espiritual chamado perispírito e eu tenho um corpo de carne, que nunca morreu. Vai morrer, mas ainda não morreu. E quando ele morrer, é para uma vez só. Morreu, aí pronto. Não vai voltar. Ele não vai retornar esse corpo. Quem não morre nunca é o espírito que ocupou esse corpo. Então, o espírito, sim, ele sabe. Ele é um... por que nós somos errantes? Por que quando a gente morre, está lá escrito na obra básica, em outras literaturas, erraticidade? O que é isso? É o período entre uma encarnação e outra. O espírito fica resgatando um pouco, né, da vida que ele teve, para ele poder fazer o balanço dos erros e dos acertos. Ele está na erraticidade. O que é um espírito errante? É o mesmo que um astro errante. Quando a gente estava lá na terceira série primária, antigamente falava primário, hoje não tem mais isso, que estudava os cometas. Lembra? O cometa é um astro errante. Por que ele é um astro errante? Porque ele fica passeando. Ele fica passeando, ele vai e volta, ele vai e volta. E nós também somos espíritos errantes por conta disso, porque a gente vai e volta, vai e volta. Vai para a dimensão espiritual, volta para a material. E assim vai, até que a gente não precise mais. Até que a gente se energize tanto, né, que a gente não precise mais de ficar reencarnando em mundos assim pesados. Aí a gente vai, não sei como vai ser, porque isso a gente ainda não tem capacidade de conhecer, não está ainda tão claro para a gente, né? Mas a gente ainda precisa reencarnar nesses mundos. E aí, o que ocorre? A gente tem que ter uma preocupaçãozinha, um instinto de conservação que nos prenda aqui, durante a nossa encarnação. Porque o espírito sabe que ele não é daqui. Ele sabe que ele pode se livrar desse corpo, porque ele vai ter outros corpos. Ele é imortal. Então, se nós não tivermos esse instinto forte de conservação, essa preocupação que a gente tem com a morte, nós nos mataríamos. Nós mataríamos esse corpo com muita facilidade. Ainda assim, a gente vê que o suicídio é ainda muito forte aqui nesse planeta, né? Então, essa questão do medo é mais pela prestação de contas à própria consciência, que durante o tempo que a gente está aqui, a gente nem se preocupa em ficar lendo consciência, não. É igual a cebola mesmo, né? Vai descascando, a bichinha vai fazendo a gente chorar, né? Pois é, consciência é assim também, é uma cebola. Quando a gente começa a descascar, dói, arde o olho, faz sofrer. Aí a gente deixa ela quieta lá. Mas só que a morte nos obriga a descascar. Não tem jeito, porque o corpo fica aqui. Então não tem como a gente não ler a própria consciência. Fica tudo ali. Porque todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos gravitam em torno de nós. Os nossos pensamentos, as atitudes, tudo que nós fizemos gravita em torno de nós.
Então, muitas vezes, após deixar o corpo na terra, o espírito adentra ao plano espiritual, a dimensão espiritual, ele começa, se ele prejudicou muito alguém, se ele prejudicou muito uma pessoa nesse mundo aqui, ele começa a ver essa pessoa, mas ela não está ali, é a consciência dele. Ela não está ali. Ela não está acusando ele de nada, aquele espírito pode estar reencarnado, pode estar em outra, mas a consciência está pesando. Aí ela começa a vivenciar aquelas coisas. Então, o medo que a gente tem da morte é mais voltado para essa parte aí, realmente, né? Do que a gente vai ter que fazer. As contas que nós vamos ter que prestar. É pagar aquela fatura que a gente parcelou a perder de vista. E, ó, fica alto esse juro, hein? Então, vamos seguindo o que eles têm para nos dizer sobre a questão da preocupação da morte. A preocupação com a morte é, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação se elas têm o futuro pela frente? Eles respondem, né? É errado que tenham essa preocupação. Quer dizer, é errado ter essa preocupação, porque nós somos imortais, a gente sabe disso. Nada na natureza se perde, nada se destrói. Por que nós iríamos nos destruir? Então a gente sabe que a gente não vai morrer. O corpo que vai, nós somos espíritos. Nós não somos corpos. Os corpos morrem. Pertencem ao planeta em que nós estivermos encarnados. Mas a alma é do universo. Nós somos cidadãos do universo. Nós não vamos morrer nunca. E temos consciência disso, todas as religiões têm. Todas as religiões têm consciência de que a alma permanece, né? O que morre é o corpo. Mas, então a gente não deveria ter, mas a gente tem. Mas que queres, os espíritos dizem? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno. Quando eu era criança, que a gente tinha aquelas aulinhas de catecismo, eu tinha um medo de ir para o inferno, eu nem dormia, perdia o sono. Era um horror, aquilo ali era um terror na minha vida, né? Um medo de ir para o inferno. Pois lhe ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Então, que as coisas desse mundo é um pecado mortal para a alma. Aí ela comete esses errinhos que não são erros, que é da própria natureza, e ela já começa a temer, porque ela vai parar no inferno, né? Então, o que a pessoa tem medo? Né? Ela tem medo, eu vou morrer, eu vou queimar no inferno? Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. Muita gente se torna materialista depois de ter sido muito religioso, por quê? Foi religioso naquele início que não tinha ainda um raciocínio lógico, depois começou a pensar, a raciocinar, a comparar essa condenação com a justiça divina e viu que isso não pode ser. Aí, o que acontece? Não tem céu, não tem inferno, não tem Deus também. Aí vira uma criatura materialista, né, que vai morrer e vai acabar, ponto final. Quer dizer, assim, a responsabilidade por isso é dessas invenções aí que a gente vê, né, e que a gente lê e que é informar de uma maneira triste, né? A morte não inspira nenhum temor ao justo. Tá vendo? A questão é o medo que a gente tem de ter que prestar conta. A fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena como uma vida melhor. E a caridade, cuja lei praticou, senão ele não seria justo, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar deva temer. Então, se ele foi bom, se ele foi justo, se ele fez a parte dele, ele não tem do que se queixar. Não tem. Ele não tem que ter medo. Tem, inclusive, um texto interessante, colaboração de Magui, que eu nem tinha esse texto, que fala sobre isso. Olha só. Certa vez perguntei para o Ramesh, um dos meus mestres na Índia, por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados
quando outras sofrem por problemas muito pequenos e morrem afogadas em copo d'água. A gente vê muito isso, né? O sujeito morre afogado num copo d'água, né? Consegue enxergar a solução. Ele simplesmente sorriu e me contou uma história. Era um sujeito que viveu amorosamente toda a vida. Quando morreu, todo mundo falou que ele iria para o céu. Um homem tão bondoso quanto ele somente poderia ir para o paraíso. Ir para o céu não era tão importante para aquele homem. Mas mesmo assim, ele foi até lá. Naquela época, o céu não havia ainda passado por um programa de qualidade total. A recepção não funcionava muito bem. A moça que o recebeu deu uma olhada rápida nas fichas em cima do balcão e, como não viu o nome dele na lista, lhe orientou mesmo para ir para o inferno. Diferente da nossa realidade, né? A gente não está acostumado com essas olhadinhas rápidas em documento, né? Deus me livre, aqui não, aqui é tudo bom, né? E no inferno, você sabe como é. Ninguém exige crachá nem convite. Qualquer um que chega é convidado a entrar. O sujeito entrou e lá foi ficando. Alguns dias depois, Lúcifer, chegando furioso às portas do paraíso para tomar satisfações com São Pedro. Isso é uma sacanagem que você fez comigo? Nunca imaginei que fosse capaz de uma baixaria como essa. Isso que você está fazendo é puro terrorismo. Pedro ficou assustado. Sem saber o motivo de tanta raiva, São Pedro perguntou, surpreso, o que se trata, amigo? Lúcifer, transtornado, desabafou. Você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está fazendo a maior bagunça lá. Ele chegou escutando as pessoas, olhando-a nos olhos, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando, se beijando. O inferno está insuportável. Parece o paraíso. Então fez um apelo para São Pedro. Pedro, por favor, pegue aquele sujeito e traga-o para cá. Quando Ramés terminou de contar essa história, olhou-me carinhosamente e disse, viva com tanto amor no coração, que se por engano você for parar no inferno, o próprio demônio lhe trará de volta para o paraíso. Boa, né? Também gostei. Pois é isso, ó. Se a gente não tem que ficar se preocupando com a morte, a gente tem que se preocupar com a vida. O que nós estamos fazendo com a vida? O que nós estamos fazendo nela? Porque é isso que vai determinar. A gente se preocupa com a destinação do corpo, né? Ai, se eu for cremado e eu sentir aquelas labaredas. Se não sentir as labaredas, vai sentir os vermes roerem a carne se você estiver ligado ao corpo. Então, a gente não tem que se preocupar para onde a gente vai como espírito e nem para onde o nosso corpo vai. Porque não é isso que vai determinar nada. O que vai determinar o nosso estado de paz e felicidade é a vida que a gente teve aqui. É o não apego às coisas desse mundo, o não apego aos corpos. É isso que vai determinar. E sermos caridosos, sermos justos. Isso que está aí. Né? Aí a gente não vai ter que se preocupar com nada, porque a gente não vai sofrer nada. Kardec comenta, o homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. Quer dizer, o fogo eterno está em nós, dentro de nós, é a falta de paz na consciência. Aqui ou no além, a gente pode viver no inferno. Aquele que só visa as coisas materiais, tem medo de perder, tem medo de ser assaltado, tem medo de entrar em falência, ele vive no inferno. Ele não sabe, mas ele está no inferno, porque ele é agarrado às coisas materiais.
Esse que é tão agarrado às coisas materiais, ele pode sim ficar tão apegado ao corpo e sofrer alguns reflexos do que vai acontecer com o seu corpo depois. Seja ele sepultado ou seja ele cremado, não importa. Agora, se ele já entendeu que aquilo é só uma roupa, ele vai soltar aquilo. Não vai sofrer nada. Não vai ter problema nenhum. A morte o amedronta porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Esse é o homem carnal. Esse tem problemas. Mas o homem moral não tem. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, né? Não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Esse é o justo. Então, se a gente estiver cumprindo o nosso dever direitinho, estiver fazendo a nossa parte, com as nossas limitações, que quem está nesse mundo de provação e expiação não é santo, está muito longe disso, mas se ele está fazendo tudo o que ele pode para dar certo, para poder ajudar o seu próximo e a si mesmo, obedecendo o mandamento de Jesus, quando resumiu os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele vai ser uma pessoa que vai ter empatia de sobra. Vai se tornar uma pessoa justa dentro das suas possibilidades, das suas capacidades. Aí não tem que temer, não vai sofrer nada. Porque morrer não dói, o que dói é a consciência pesada e as contas que a pessoa tem que prestar a si mesmo daquilo que fez de errado. Se morrer provocasse sofrimento, seria uma injustiça, porque é um fenômeno natural que a gente não tem como escapar. Então Deus iria nos impor esse sofrimento de forma nenhuma. Então o desligamento não dói. O que dói é a consciência pesada que a gente leva, que custa carregar. Quando ela começar a se descamar, a gente vai sofrer. Morrer não é morrer. Isso aqui foi tirado, esse slide, o outro, foi tirado do livro Educação para a Morte, de Herculano Pires, que eu acho interessante, um livro muito bom. Podem ler que vocês vão gostar. Porque não tem nada de morte, né? Ninguém se educa para morrer, a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com a vida. Morrer não é morrer, mas apenas mudar-se, disse Vitor Hugo. Pena que a humanidade não pensa assim. Os povos primitivos aceitavam a morte com muita naturalidade. As religiões podiam ter prestado um grande serviço à humanidade se houvessem colocado nesses termos. Mas nascida da magia e amamentada pela mitologia só fizeram complicar as coisas. A mudança simples de que falou Vitor Hugo transformou-se nas mãos dos clérigos e teólogos numa passagem dantesca pela selvagia da Divina Comédia. E isso é verdade. A gente tem medo, as pessoas têm medo. Tem pessoas que não podem ver um corpo morto, passam mal, não dormem depois, né? Isso é por causa desse clima que foi nos imposto por essa má interpretação da morte, né? O pavor da morte, continua Herculano Pires no livro, provém da ideia de solidão e escuridão. Mas os teólogos acharam que isso era pouco e oficializaram as lendas remotas do inferno, do purgatório e do limbo, a que não escapam nem mesmo as crianças mortas sem batismo. Eu já vi o desespero de uma mãe que o bebê morreu sem ser batizado, quase que ela foi junto, o desespero dela que a criança ia para o limbo. Olha que coisa triste isso, gente. Que horror, né? Limpar o pecado original. Que pecado original é esse? O que tem? Que horror isso, né? A criança já nasce pecadora, tem que ser batizada para não ir para o limbo.
Isso é tão horroroso, né? E ela não conseguiu, o padre não chegou a tempo. Tanto que eu não sei se eu não fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo disso por conta de um problema que teve na família, de uma criança também que nasceu e estava indo embora. Não foi, Deus não quis que fosse, ficou. Mas o avô que batizou, eu não sabia que podia. Se não chegar o padre, ou alguém representando a igreja, o avô ou a avó podem batizar a criança. Olha só, gente. Avó, mãe, pai, essas são as bênçãos mais poderosas do mundo. Porque é um amor que tem, a gente não cabe na gente. Né? Não tem medida, é incomensurável esse amor. Mas não teria que ter essa relação com o batismo, né? Senão, se não batizar, quer dizer, se o avô e a avó, a mãe ou o pai, que eu acho que também podem, e o pai não tiverem, a criança vai morrer sem batismo, ela está condenada, porque ela vai com o pecado original. Isso é uma coisa horrível. Né? É um pensamento triste. Eu não estou falando mal de nenhuma religião, mas a gente está botando aqui os conceitos que fazem que a pessoa tenha tanto medo da morte, né? E não é verdade. A morte faz parte da natureza. É o fim de um ciclo de vida na Terra. Ela não existe para a alma. E Deus é misericordioso, é o Pai, soberanamente justo e bom. A morte chegou a significar desonra e vergonha. Para os judeus, a morte se tornou a própria impureza. Os túmulos e os cemitérios foram considerados impuros. As pessoas não podiam nem entrar em casa com a roupa e com os sapatos. Até hoje ainda tem muita gente que, se for, não entra em casa com o sapato que pisou no cemitério. E a roupa tem que quase que ficar pelado lá na entrada da porta para botar logo para lavar. O que é isso, gente? Não muita gente, mas a culpa não era dela. A culpa é da cultura, desse aprendizado distorcido, né? Não era dela, coitada. Ela foi ensinada assim. Como podiam, porque os judeus não aceitam Jesus como Messias, né? Mas olha aí, ó. Por que não aceitam? Olha só. Como podiam aceitar um Messias que vinha da Galileia dos gentios? Gentios eram todos que não eram judeus. Todos os povos que não eram judeus eram gentios, né? Uns não acreditavam em Deus, eram gentios. Onde o palácio de Herodes fora construído sobre terra de cemitério. Como eles podiam aceitar isso? Que o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, né, viesse lá, né, da Galileia dos gentios, que não tinham nem religião nem nada, nem acreditavam em Deus, e o palácio do rei, né, do imperador, era construído em cima de terra de cemitério. Como aceitar um Messias que morreu na cruz, quer dizer, morreu, se ele não pôde se salvar, como é que ele ia salvar os outros? Né? Que morreu na cruz, vencido pelos romanos impuros, porque foi o mal que colocou ele lá, né? Que arrancara Lázaro da sepultura, já cheirando mal, e o fizera seu companheiro nas lides sagradas do messianismo. Olha, eu no início, eu achava estranho, né, que eu tenho amigos que são judeus, eu achava estranho assim, quando eu não acredito em Jesus. Não, porque ele não pode ser o Messias, mas não explicavam. Aí, lendo esse livro, Educação para a Morte, está lá, Herculano coloca isso lá. Realmente, como eles poderiam aceitar Jesus como Salvador? Não podiam. Eles estão certos, porque eles foram ensinados dessa maneira, né? Eles não estão errados. Não é uma aberração isso na cultura deles. Eles tinham motivo de sobra, né? Porque Jesus, que não conseguiu salvar a si mesmo, ia salvar a humanidade. Então, é uma questão de ponto de vista, né? Nós aprendemos diferente. E Jesus, o próprio mestre, veio no terceiro dia mostrar a vitória do bem sobre o mal, quando ele, em corpo espiritual, se fez presente na terra, mostrando que não há morte, né? Mostrando que não há morte.
Ainda hoje, o respeito aos mortos está envolvido numa forma velada de repulsa e depreciação. A morte transforma o homem em cadáver. É horrível de se ver realmente. Tem pessoas que ficam tão transformadas, né, dependendo da doença que elas tiveram, os corpos ficam tão transformados e é ruim, né, da gente ver. Risca-o do número dos vivos. Tira-lhe todas as possibilidades de ação e, portanto, de significado do meio humano. Pode reparar, a maioria de nós coloca no passado aqueles que morreram. Ah, eu tinha um filho. Ah, meu pai era assim. Ah, ele deve ser ainda, porque 100 anos na Terra é um piscar de olhos da espiritualidade. Ele ainda não teve nem tempo de mudar seus conceitos ainda, né? Então, mas a gente coloca aquela pessoa no passado. Não deveria. O morto está morto, dizem os materialistas. O Papa Paulo VI declarou uma vez, né, quando ele estava lá antes de morrer, que a imprensa mundial divulgou em toda parte que existe uma vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Olha aí. Como pode consolar a pessoa que perdeu? Que ela vai aonde, como que fica, para onde vai? Não sabe. Então isto quer dizer que a própria igreja nada sabe da morte, a não ser que não morremos. Não é? A não ser que morremos, né? A gente morre, vai para onde? Como? Vai voltar? Como é que fica, né? Então eles não aceitam, né? Agora a reencarnação aceitava no tempo de Alexandria, agora não aceita mais, né? O escritor Alden, olha como que um materialista vê a morte, né? Olha só. O escritor Alden escreveu quando seu companheiro morreu. Esse poema, inclusive, ele foi ditado no, acho que 4 funerais e um casamento, qualquer coisa, assim, um filme que tem, que eu até esqueci o nome. O ator, no final, o companheiro dele também morre, e ele dita. Então, tá, é uma das traduções, tem várias, né? Porque não se pode traduzir um poema, né, para outro idioma, é difícil. Então, ele disse, parem os relógios, desliguem o telefone, impeçam o cão de latir com um osso apetitoso. Silenciem os pianos e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos os aviões, escrevendo no céu a mensagem: ele está morto. Ponham laços beges no pescoço dos pombos brancos do chão. Usem os policiais luvas pretas de algodão. Ele era meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Minha semana de trabalho e meu domingo. Meu meio-dia, minha meia-noite. Minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno, enganei-me. As estrelas são indesejadas agora. Dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram o bosque, pois nada agora pode servir. Forte, né? Forte, muito forte esse poema. Mas é assim que alguém que não crê na imortalidade da alma se sente quando perde alguém. Deve ser desesperador. Você não ter a ideia de reencontrar o seu amor, deve ser desesperador isso. Né? E eu fico imaginando a dor de um materialista quando perde um amor, um ente querido. Né? É triste. É lindo no poema, né? Mas dá um nó na garganta, né? O Espiritismo lançou luzes sobre esse assunto e foi endossado pelas pesquisas científicas. Ressurgiu assim, no seio das próprias ciências, a concepção do homem como espírito e o conceito da morte como simples descondicionamento do ser, envolvido e condicionado na forma humana, carnal, de origem animal. Restabelece-se também
a ideia cristã da morte como libertação, que reintegra o morto, entre aspas, na sua dignidade humana, vivo e ativo. Portanto, tem que ser falado no presente, né? Não é botar no passado, ele não deixou de existir. Então, isso dá um conforto e é real. Por que que é real? Porque alguém fala, isso é a tábua de salvação de vocês espíritas, achar que a vida continua e que vai voltar e que vai se reencontrar. Ora, é chamar Deus de burro, se não fosse dessa maneira. Para que ele nos criaria? Para que teria esse trabalho todo? E quase se arrepender de ter criado, né? A ponto de querer destruir tudo, né? Então, para que isso? Né? Sabe? Então, isso aí é lógico, né? É uma coisa que não tem contestação. A educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste em viver, mas também no existir e no transcender. Educar para a morte é preparar o homem durante a sua existência para libertá-lo do seu condicionamento humano, para que se reintegre à sua natureza espiritual e se torne espírito na plenitude de sua essência divina. Porque nós somos espíritos, nós não somos corpos, mas nós estamos num corpo, né? E isso cria aí uma dificuldade, um certo temor, né, de deixar esse corpo aqui. O Espiritismo ensina que a vida e a morte, como conhecemos, constituem os limites da existência na Terra. Que nascimento e morte são fenômenos biológicos interpenetrados, que a vida é o caminho da morte, mas que a morte não é o fim da existência. A única certeza que uma mãe tem quando recebe seu filhinho aqui nos braços, quando nasce, é que um dia ele sai daqui. É a única certeza que a gente tem quando a gente nasce, é que nós vamos morrer. Corpo, não espírito, nunca, né? Que o espírito se renova moralmente e se prepara com vistas a novas encarnações na linha da evolução ôntica da humanidade. Que a vida só tem sentido quando serve de preparação para vidas melhores. Por isso que a gente sempre fala, a gente tem que melhorar, que seja um pouquinho. Porque perder a oportunidade de uma encarnação e sair daqui do jeito que chegou, às vezes até acumulando mais dívida, é uma insanidade, né? O Espiritismo mostra também que a morte marca o limite da tarefa que nos foi confiada e nos transfere para o plano da avaliação de nós mesmos e do que fizemos. É aquele período da erraticidade. Então, a morte nos transfere para esse período entre uma encarnação e outra. Que, se preparando para a vida, educa-se para a morte, preparando os homens para a passagem natural do mundo material para o mundo espiritual. O Espiritismo arranca da mente humana a visão errônea da morte como escuridão, solidão e terror. Não existe isso, né? Substituindo pela visão da luz dos planos superiores, do qual a verdadeira vida flui para a Terra. A Terra é uma cópia grosseira da vida na dimensão espiritual. Né? Então, nós não somos daqui. A gente parte, graças a Deus, que a gente não tem vida tão longa num planeta desse, né? Ainda ficam aí buscando recurso na ciência para aumentar. Para quê? Para quê? Não faz sentido. O que adianta viver muito num planeta de provação e expiação e muitas vezes acumulando dívida? Não adianta, né? Aqui nós temos um poema muito bonito que na internet ele é atribuído a Santo Agostinho. Mas, na verdade, ninguém sabe de quem é. Na maioria das vezes, ele aparece como de autoria de Henry Scott Holland, que é um cônego inglês, que, por ocasião, ele era da igreja Santo, não sei se é Paulo, não me lembro. Mas, por ocasião da morte de Eduardo III, na Inglaterra, ele fez
após, né, todo o trabalho de funeral e tudo, ele fez uma pregação e falou esse poema como se o Eduardo III estivesse falando. Aparece muito isso, né, numa pesquisazinha que eu fiz a respeito disso, porque falam que é de Santo Agostinho. Mas não importa de quem seja, que pode ser também de Santo Agostinho e ele ter feito uma versão, né, uma versão para ele. O que importa é a beleza do conteúdo desse poema. A morte não é nada. Isso não conta. Apenas escapuli para a próxima sala. Nada aconteceu. Tudo continua exatamente como estava. Eu sou eu e você é você. E a velha vida que vivemos tão carinhosamente juntos é intocada, inalterada. O que quer que fôssemos um para o outro, ainda somos. Chama-me pelo antigo nome familiar. Fale de mim da maneira mais fácil que você sempre usou. Não coloque diferença em seu tom. Não use nenhum ar forçado de solenidade ou de tristeza. Ria, como sempre rimos das pequenas piadas que gostamos juntos. Brinque, sorria, pense em mim, reze por mim. Deixe meu nome ser sempre a palavra da casa que sempre foi. Seja falado sem esforço, sem o fantasma de uma sombra sobre ele. A vida significa tudo o que ela sempre significou. É o mesmo que sempre foi. É a mesma. Foi um azinho errado ali. Que sempre foi. A continuidade absoluta é ininterrupta. Olha que lindo isso aqui. Está totalmente dentro da doutrina espírita esse poema. A continuidade absoluta e ininterrupta. O que é essa morte, senão um acidente insignificante? Por que eu deveria estar fora de seu pensamento? Porque estou fora de sua vista. Estou apenas esperando por você, por um intervalo, em algum lugar muito próximo, ao virar da esquina. Tudo está bem, nada está perdido. Um breve momento e tudo será como era antes. Como riremos do problema que nos separar quando nos encontrarmos novamente? Olha que lindo esse poema, né? A versão que eles atribuem a Santo Agostinho, ela está um pouco trabalhada, ela está um pouco diferente. Eu busquei várias interpretações, não, várias traduções, e a maioria delas bate com essa aqui, com uma coisinha ou outra de linguística, né? Belíssimo esse poema, muito lindo, né? É como se o morto estivesse falando para ele, né? Então aqui a gente vê que tem aqui a sobrevivência do ser, o fato da continuidade, de ser eterno, né? Imortal. Então é lindo esse poema. Pena que a gente não está, né, ainda incorporando tão bem essas ideias como deveria. Muita paz para todos, continuemos estudando o Espiritismo. Semana que vem teremos aí, então, sobre o suicídio, para a gente receber dos espíritos as informações necessárias. Muita paz.